Paixões, amorecos. Vamos dar uma palavrinha agora sobre sistema nervoso nos invertebrados e vamos falar também sobre o neurônio, a estrutura morfofuncional do sistema nervoso. Tranquilo? Então deixa eu colocar aqui o slide para vocês para a gente começar logo. Para não ficar nesse bereguedê, desse ziriguidum, tá? Então olha só. Em fisiologia comparada, você encontra algumas características muito interessantes. O sistema nervoso dos invertebrados, ele tem, que eu podia dizer assim para vocês, que ele tem uma condição evolutiva, né? Até chegar a nós primatas, ao Homo sapiens sapiens, né? Mas se você observar direitinho, quando nós chegamos nos vertebrados, não sei se você lembra, eu dei até uma dica, né? Quem são os vertebrados? São aqueles que param, param, uma sigla, peixes, aves, répteis, anfíbios e mamíferos. Então, quando você chega nos mamíferos, mais precisamente nos primatas, e nós, Homo sapiens, você tem um grau de complexidade gigantesco, tá? Mas vamos verificar exatamente desde os invertebrados até a gente chegar ao nosso grupo, tá certo? Então, vê lá. Vê bem, quando a gente fala sobre porífero ele é considerado parazoário. Ele não tem sistema nervoso. Ele sequer forma tecido, como a gente viu em zoologia. Então esse tipo de característica nos mostra que os poríferos eles não apresentam sistema nervoso. Tranquilo? Então é um conjunto de células que forma ali o organismo. Células bem específicas são os coanócitos, são os porócitos, são os pinacócitos. São células que vão dar estruturação para o porífero sem formação de tecido, tá? Aí, uma coisa que os vestibulares eles abordam com muita frequência para a gente é isso aqui, os quinidários, né? Ou selenterados. Lembra? Quinidário, quinida, urtiga, que coça, que queima, né? Então são aqueles organismos que apresentam esse tipo de substância que promove irritação na pele. Selenterado é sinônimo de quinidário. Etiologicamente não, porque selenterado vem de selenteron. E selenteron quer dizer intestino. Aquele primeiro grupo de organismos a apresentar cavidade gastrointestinal. Então, observe aqui nos quinidários. Você tem o início da formação de um sistema nervoso. É um sistema nervoso dito difuso. Esse sistema nervoso ele não tem um centro de informação. As informações elas vêm e voltam para o mesmo neurônio. Então por isso que eu digo que é uma rede difusa. Tranquilo? Dica para o próximo. Platelminto. Amores, os platelmintos eles apresentam do jeitinho que eu coloquei para vocês, cordões nervosos longitudinais, e apresenta o primeiro grupo na escala evolutiva apresentar cefalização, apresenta gânglios ali na parte anterior, onde esses gânglios eles já são centro da informação do organismo. Não é um cérebro desenvolvido, formado, estruturado, tal, não, mas é um centro, ele já começa a formar ali no centro, com cordões longitudinais e cordões nervosos transversais, tá? Então ele apresenta gânglios cerebroides e ocelos. Os platelmintos não apresentam olhos, eles apresentam ocelos. Cabeça, o que é um ocelo? O ocelo ele é um receptor, um fotorreceptor. É para o organismo ele captar ali a luminosidade que está no ambiente, como a epiderme dele é muito fina, muito delgada ali, ele percebe exatamente essa variação de temperatura no ambiente para ele ficar ou não. Então, ocelo é diferente de olhos. Olhos já formam estruturas, você já consegue visualizar. Ocelo não. Ocelo é um fotorreceptor, tá certo? Então, cordões nervosos longitudinais e cordões nervosos transversais. Isso aí a gente viu em zoologia, tá? Então, vê lá. Nematóide. Nematóide, os nemátodas, os vermes, né, que em forma de fio, lembra que platelminto, você tem um grupo de vermes.
vermes chatos, por isso a denominação plate. Plate do grego quer dizer achatado, chato, tá certo? Nemato, nemato quer dizer fio, vermes em forma de fio, beleza? Então aí você tem já uma estrutura mais aprimorada. Olha lá, cordões nervosos longitudinais, gânglios cerebroides e anel nervoso ao redor da faringe, beleza? Então tu tens aí esses quatro primeiros grupos, onde eles apresentam estruturas bem simples, tá? Vê lá, próximo grupo, moluscos. Aí você vai encontrar pares de gânglios no pé, massa visceral, e na cabeça, beleza? Então você já tem uma disposição de gânglios que você vai encontrar nessas partes do corpo do molusco. Se liga que quando eu falo em molusco, a estrutura básica dele é cabeça, massa visceral e pé. E nessas estruturas vocês vão encontrar gânglios. Nos anelídeos, eu tenho uma condição um pouco diferente. Ó, eu tenho gânglios na parte ventral, tá certo? Com gânglios cerebroides, ou seja, também já apresenta um centro ali com gânglios cerebroides, beleza? Agora, a sua cadeia ganglionar, ela é ventral, tá bom? Vamos ver outro grupo, os artrópodas. Lembra, tá? Aqui eu vou destacar para vocês uma situação generalista. Observa que você tem 5 grupos, né, nos artrópodes. Eu tenho os miriápodes, que junto com os insetos, crustáceos e aracnídeos, formam os artrópodes. Tá bom? Então, aí você vai encontrar uma cadeia ganglionar ventral nos insetos e crustáceos. Beleza? Então, do ponto de vista estrutural, nós vamos encontrar nos miriápodes, tá? Nos xilópodes e diplópodes, lembra, tá? Miri vem de milhares, podos vem de pés, patas. A gente viu também isso aí em zoologia, tá certo? Então, de forma geral, você tendo uma abordagem generalista, tá certo? Os artrópodes eles apresentam cadeia ganglionar ventral, tá? Olha lá. Nos aracnídeos, muitos gânglios fundidos concentrados no cefalotórax. Então existe uma fusão desses gânglios. Lembra que eu tenho, no caso dos aracnídeos, 2 porções, né? Nós encontramos 2 porções aí nos aracnídeos. Nós encontramos o cefalotórax e eu encontro o abdômen. É diferente do inseto, né? Não sei se você lembra, eu tenho cabeça, tórax e abdômen, tá? Então, no caso dos artrópodes, eu encontro aí essas 2 situações bem generalistas para esse grupo, né? Aqui no caso dos equinodermos, a condição ela é bem interessante, porque você vai encontrar anéis nervosos centrais e anéis nervosos radiais nas regiões ambulacrais e interambulacrais. Ambulacrais onde você encontra os pés ambulacrais, porque existem as placas de calcário. Então as placas elas são subdivididas dessa maneira. Uma placa é ambulacral, porque ela apresenta os pés ambulacrais. A outra placa é a placa chamada interambulacral, que não apresenta pés ambulacrais. Beleza? Então, basicamente, nos vertebrados, você encontra exatamente esse tipo de perspectiva, tá? Vamos lá. Estrutura do neurônio. Gente, importantíssimo, tá? Importantíssimo a gente destacar a estrutura do neurônio. Por quê? Porque em muitas provas, ele mostra para você exatamente como é que é o funcionamento do neurônio e qual é a estrutura desse neurônio. Não é isso? Então se liga aí na parada. Eu vou até colocar um pilotinho aqui para vocês, tá? Para você acompanhar aqui comigo, pessoal. Então, aqui tu tens um neurônio e tu tens aqui embaixo um músculo, tá certo? Essa junção aqui a gente já viu, é chamada placa motora. Beleza? Não sei se tu lembra, na aula anterior, se você não assistiu, dá uma olhadinha, tá? Então você tem aqui um neurôniozinho
onde eu tenho os dendritos, corpo celular, o axônio, tá? A bainha de mielina. Gente, é uma coisa impressionante. Quando você pega o neurônio e analisa o neurônio com um fio, é idêntico, é impressionante. Porque a bainha de mielina, ela serve como um isolante. O fio, a parte que isola, não é o plástico, não é o polietileno, não é isso? E dentro, o que é que acontece? Você tem a passagem do impulso nervoso. Então, dica, o impulso nervoso ele sempre ocorre de maneira unidirecional. Sentido dendrito, tá? Corpo celular, axônio e o finalzinho aqui são os telodendros. O sentido do impulso, ó, tá bem aqui, ó, do impulso nervoso é exatamente esse, ó. Primeiro, dendrito, depois corpo celular, depois axônio, aí aqui, ó, bainha de mielina que envolve, não é isso? Depois eu tenho dendros, que são as partes terminais do axônio. Tranquilo, beleza? Aqui ele colocou pra gente em detalhe, tá? Aqui ele colocou pra gente em detalhe. Eu tenho o finalzinho, ó, mensageiros bioquímicos, então aqui você tem o cálciozinho, né, que é liberado também, o impulso nervoso, as vesículas com neurotransmissores, de um lado aqui o neurônio, aqui é outro, e aqui no meio, como ele destaca aqui pra gente, ó, tá bem bonitinho, ó. Deixa eu colocar aqui o ponteirinho, tá? Um marca-texto. Você tem, detalhe, uma sinapse, tá? Então, quando você fala em sinapse, é simples, para você lembrar de fenda. Fenda sináptica ou sinapse é a mesma coisa. O que é uma fenda sináptica? É um espaço. Observe que existe esse espaço entre o neurônio e outro para que ocorra exatamente a propagação do impulso nervoso, que a gente vai ver de forma bem detalhada na animação, tá? Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma sinapse neuromuscular que pode ser chamada também por placa motora. É mais utilizada essa aqui, ó, placa motora, tá certo? Ocorre entre o neurônio e a musculatura, como vocês podem observar aqui, ó, o músculozinho estriado, né, esquelético, e aqui o neurônio. Cabeça, mas ele está aqui tocando. Não, aqui ele não está tocando, tá certo? Aqui existe a fenda sináptica. Para cada telodendro desse aqui, que é a terminaçãozinha dele, né? Um aqui, ó, segue aí o pilotinho, ó, 2, 3, 4, 5. Nenhum desses 5 estão colados. Eles estão espaçados. Você tem aí a sinapse. Tranquilo? Tá dessa forma aqui. Ok? Vê lá. Desenvolvimento embrionário e membranas protetoras do sistema nervoso central. Vê lá. Amores, vê bem, quando você fala em membranas, eu falo em meninges. As meninges são as membranas que protegem, que revestem o nosso sistema nervoso. Tá? Então você tem a mais externa, tem a mais interna. A mais externa, dura mater, a mediana é aracnoide, com líquido cérebro espinhal, também chamado simplesmente por licor, e a pia mater, que está em contato, está mais próximo ali do encéfalo, beleza? Então, a meningite, por exemplo, a meningite é uma doença que atinge as meninges, atinge essas 3 membranas, por isso que ela é tão grave, né? Nota que não existe meningite só por bactéria. Muita gente comenta que existe meningite só por bactéria. Existe meningite por por vírus, por cistos, porque na realidade é inflamação. Você tem inflamação e que a posteriori você encontra um processo infeccioso que pode ser causado por N tipos de micro-organismos, tá? Então, dando sequência aqui, ó, aqui você pode verificar o osso, né? O periósteo, a pele, né? O periósteo, o osso, a dura mater, a aracnoide e a pia mater, como eu havia destacado para vocês. Beleza? Tranquilo? Então, só aqui na sequência, para vocês não perderem aí a meada, tá? Ó, aqui eu tenho a pele, aqui eu tenho o periósteo, é isso, ó.
membrana que reveste o osso. Aqui eu tenho o ossinho, né? Ó, como tá bem detalhado pra gente. Você tem a dura mater, como eu havia comentado para vocês, a aracnoide e a pia mater, que está mais próximo aí do encéfalo. Tranquilo? Vamos lá. Desenvolvimento embrionário e membranas protetoras do sistema nervoso. Então a gente já viu as 3 membranas protetoras, né? E aqui você tem uma característica interessante, né? No que se diz respeito ao desenvolvimento embrionário. Você tem, o desenvolvimento embrionário ele ocorre a partir da ectoderme. Se liga que a ectoderme é que forma o sistema nervoso. Tranquilo? É a ectoderme que vai, do ponto de vista embrionário, que vai dar origem, que vai viabilizar a formação do sistema nervoso. Forma um sulco neural. E esse sulco neural ele vai se fechando, formando o tubo neural, a partir da notocorda. Tranquilo? Então, desenvolvimento nos cordados, né? Nos cordados aqui que eu coloquei bem bonitinho para vocês. Então, deixa eu colocar aqui o piloto novamente, né? Um ponteirinho, para vocês seguirem aqui comigo. Eu tenho formação do sistema nervoso, a partir de onde? A partir da ectoderme. Vai formar o quê? O chamado sulco neural. É como se fosse uma pequena calha, né? Uma calhazinha. E essa calha ela tende a se fechar, formando o tubo neural. E na parte superior fica o encéfalo. Na parte inferior você tem a medula espinhal. Na parte superior eu vou encontrar os nervos cranianos, que são 12 pares de nervos cranianos. E na parte inferior nós vamos encontrar os nervos raquidianos ou espinhares, num total de 31. Beleza? Então, mais uma aulinha aí sobre o sistema nervoso. O que você precisar para tirar alguma dúvida, você vai diretamente naquele tópico que é pertinente a você, tá? Porque é muito grande, é extenso e a intenção é exatamente essa. Gente, fica com Deus, tudo de bom, um abração, tá?